Então, vamos lá. Hoje, então, vai ser o capítulo 20 de Levítico, que a gente vai meditar nele. Antes de começar, eu gosto sempre de fazer uma oração. Vocês querem fazer a oração hoje, Conceição, Leiane? Não, mas pode fazer. É que eu acabei de chegar da academia e eu tô me arrumando pra me assistir a reunião. Ah, tá. Não, tudo bem. Eu posso fazer então. Senhor, a te rendemos graça porque o Senhor é bom e você sempre nos ouve. Paizinho, muito obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade de fazer mais e melhor. Pai, que hoje o Senhor permita que escamas caiam nos nossos olhos, que a gente possa entender coisas que a gente não entendia até hoje, poucos minutos atrás, e que a gente possa entender, discernir no nosso espírito coisas novas no dia de hoje, Pai, na leitura de hoje. É isso que eu peço. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. É isso. Então vamos lá. O capítulo 20, ele fala do punições para o pecado. Porque ontem a gente falou de diversas leis, né? Que complementavam as anteriores. Aí agora a gente vai falar das punições, que é o nome que tá aqui. Peraí, tem mais alguém pedindo aqui pra entrar. Bom dia, Fátima. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Vamos ver, tá bom? Tá bom. Aí começa assim. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel, que entregar um dos seus filhos a Moloque, terá de ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo, pois deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu nome, o meu santo nome. Interessante que aqui Deus meio que já prediz, né? Porque depois muitos deles entregam os seus filhos para Moloque, né? Mas ele já deixou aqui o registrado, né? Para você ver que Deus é um Deus realmente de detalhe, né? Depois no 4. Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de enxergar em executar o agressor, voltarei meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã, e eliminarei do meio do seu povo tanto ele quanto todos os que o seguem, prostituindo-se com Moloque. É interessante que desde aqui de Levítico, né, do começo, Deus deixa bem claro essa questão quando o povo começa a buscar ídolos, ele trata isso como se fosse realmente uma prostituição. Porque eles estão trocando o Deus verdadeiro, que é o Deus vivo, por outros ídolos. E isso ele trata como prostituição. Prostituição espiritual. Troca um Deus que é verdadeiro por alguma coisa, algo de madeira, de metal, ou outra pessoa que não é o verdadeiro, não é o Deus verdadeiro. Então, é muito interessante essa parte aqui também. E a questão que tratou aqui, né? Que é alguém, não necessariamente que entregou o filho, mas alguém que se calou diante de alguém que estava fazendo algo que é contra de Deus. Aqui no livro de Levítico. Peraí, que eu acho que isso vai ficar ruim. Mas aqui no livro de Levítico fica muito claro a questão também da testemunha. Eu já não lembro mais qual que foi o capítulo que a gente leu que falava dessa questão, que não é só a pessoa que peca, mas se você, diante de alguém, ouviu e não fez nada, aquilo também sobrecai sobre você. Igual, eu tinha ouvido uma pregação que era sobre o aborto, porque o aborto, ele entra dentro do mandamento de não matarás, porque o não matarás é um homicídio com intenção de matar, né, com dolo. Então, quando alguém derrama o sangue num aborto, aquilo ali é quebrando o mandamento de não matarás, porque intencionalmente você está derramando um sangue, só que não necessariamente de uma pessoa que já nasceu, mas dentro do ventre.
Então aquilo também é quebrar um mandamento. E quando você sabe ou ouve que alguém vai fazer um aborto e você não se manifesta, você sendo cristão, você é testemunha daquilo. Você se omitiu. Então aqui é interessante que Deus deixa claro que se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque, o que é isso? É testemunhar e não abrir a boca. Isso também tem uma consequência, que é de testemunhar um pecado e não se posicionar. É alguém fazer algo errado, você ouvir ou ver e ficar calado. Isso é um pouco pesado, mas fica claro aqui em Levítico. Nesse exemplo é um deles. E eu já não vou lembrar qual que é o capítulo, mas antes fala bem claro da questão de ser testemunha de um pecado de alguém. Então, é algo a se atentar, né? Mas enfim, vou voltar aqui. Aí no 5 tá assim. Não, no 6, né? Voltarei meu rosto contra quem consultar espíritos, contra quem procurar médium para segui-los, prostituindo-se com ele de novo, né? Quem troca Deus por outra coisa, que no caso é consulta espírito ou médios, né? Eu o eliminarei do meio do seu povo. O 7. Consagre-se, porém, e sejam santos. O que é isso? Consagrar a Deus, né? Se consagrar, consagrar o que você faz para Deus. E santo do hebraico é separado. Se separe para Deus, né? Se santifique, lembrando que quem santifica é Ele. Isso é outra coisa que fica muito bem claro. Aqui mais pra frente, quer ver, ó? Porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Então a gente não é santo porque a gente quer, mas é santo porque Deus nos santifica. Ele, quando a gente vira templo do Espírito Santo, o Espírito Santo vai incomodando a gente pra gente liberar um perdão, pra gente se arrepender de algum pecado e confessar, pra gente fazer coisas, ser moldado mesmo por Deus. E aí Ele nos santifica. Então a gente não é santo porque a gente quer. A gente é santo porque Ele nos faz assim, se parecer com Ele. Por isso que cada vez é pra gente se parecer mais com Jesus. Porque Jesus, Ele nunca pecou. E Ele é Deus, Ele é santo. Então quanto mais a gente se parece com Ele, mais santificado a gente está sendo. E se parecendo com Ele, entende? Então faz muito sentido. Bom dia, Dani. Bom dia, Helena. Tudo bem? A gente tá lendo o capítulo 20 hoje, tá? Já tô aqui no 29. Versículo 9. Se alguém amaldiçoar seu pai ou mãe, terá de ser executado. Por ter amaldiçoado o seu pai ou sua mãe, merece a morte. Tá vendo que aqui tá muito conectado com o que? Com os 10 mandamentos, que é honrar pai e mãe. Aqui tá falando que é para não amaldiçoar o pai e a mãe, não usar a sua boca para falar palavras ruins de maldição para os seus pais, para honrar eles, para respeitar. Lembrando que honrar pai e mãe inclui também você aceitar eles como eles são. Não é querer ficar mudando os pais, querendo mudar o pai e a mãe, querendo mudar o jeito que ele fala, o jeito que ele faz, o que ele come. Não, é respeitar, é extremo respeito por eles. E ser grato, porque se não fosse eles, nem aqui a gente estaria. Isso é ser grato. Não ter um coração contrituoso com o pai, com a mãe. O meu pai e minha mãe, judiaram demais de mim, me maltrataram muito. Mas seja grato. A Tânia fala muito, né? Refaça o caminho para você ter uma boa relação com seu pai e com a sua mãe. Não importa o que eles fizeram, mas eles foram importantes, senão você nem aqui estaria. Então, ser grata por eles e honrar eles, né? Nunca amaldiçoar. Aí depois, assim, no 10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão de ser executados. Então, outra coisa também que vem aqui muito claro, quando a gente lê o livro de Levítico, a gente tem que pedir para o Senhor direcionamento. Senhor, o que aqui ainda é algo que você faz questão, que o Senhor não negocia.
para você ainda é muito importante. Porque o próprio Jesus, ele citou o 19, né, de ontem, 19, 18. Ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Ele citou esse como sendo um dos mandamentos mais importantes. Então, a gente tem que orar para o Senhor para ele trazer discernimento. Por exemplo, essa questão dos pais. Eu vejo que continua valendo essa questão de honra. Não quer dizer porque o livro de Levítico, das leis, foi escrito há muito tempo que ele não vale. Uma coisa a gente tem que ter claro, que Jesus ele cumpriu sim toda a lei, ele veio para cumprir, só que isso não quer dizer que passou uma borracha. Tanto que ele citou várias coisas e outras ele até subiu o nível. Por exemplo, de adultério, aqui tem a questão de ser apedrejado, né? Daquela pessoa ter que morrer, que a gente acabou de ler. Só que quando Jesus fala do adultério, o que ele fala? Se algum homem ou mulher desejar o homem ou a mulher do próximo, ele já está adulterando. Então, ele subiu o nível. Então, para você ver que ele não passou uma borracha na lei. Ele cumpriu, sim, a lei e algumas coisas ele subiu a regra. Por isso que eu falo, a gente tem que ter esse claro no coração para a gente poder perguntar para o Senhor, Senhor, o que aqui desse livro ainda o Senhor não negocia? E eu ainda tenho que respeitar, eu tenho sim que cumprir. Eu tenho sim que honrar o meu pai com a minha mãe. Eu tenho sim que buscar me parecer cada vez mais com você. Eu tenho sim que, igual a gente viu ontem, não furtar, não mentir, não enganar uns aos outros. Não reter pagamento das pessoas que trabalharam pra gente. Pagar certo, viver certo. Mesmo que todo mundo não viva, mesmo que isso não faça sentido. Mas para Deus continua valendo, né? Mas vamos continuar aqui. Bom dia! Deus abençoe. Ela falou aqui, deixa eu abençoe também. Aí depois tá assim, no 11. Se um homem se deitar com uma mulher do seu pai, desonrou seu pai. Tanto o homem quanto a mulher terão de ser executados, pois merecem a morte. Se um homem se deitar com a sua nora, ambos terão de ser executados. O que fizeram é depravação, merece a morte. No 13, se um homem se deitar com outro homem, com quem se deita com uma mulher, ambos praticam um ato repugnante, terão de ser executados, pois merecem a morte. O 14, se um homem tomar uma mulher e a mãe dela cometem perversidade, tanto ele quanto elas serão queimados com fogo, para que não haja perversidade entre vocês. Aí depois aqui, o 15. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, terá de ser executado e vocês matarão também um animal. O 16. Se uma mulher se aproximar de algum animal para ajuntar-se com ele, vocês matarão a mulher e o animal. Ambos terão de ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar por mulher sua irmã, seu pai ou sua mãe, e se envolver sexualmente com ela, pratica um ato vergonhoso, serão eliminados à vista de todo o povo. Esse homem desonrou a sua irmã e sofrerá a consequência da sua iniquidade. O 18. Se o homem se deitar com uma mulher durante a menstruação e com ela se envolver sexualmente, ambos serão eliminados do meio do seu povo, pois expuseram o sacramento dela. 19. Se não se envolva sexualmente com a irmã de sua mãe, nem com a irmã de seu pai, pois quem se envolver sexualmente com uma parenta próxima sofrerá as consequências da sua iniquidade. Interessante de novo, né? Que aqui a iniquidade tem uma consequência, isso fica claro, né? O 20. Se um homem se deitar com uma mulher do seu tio, desonrou seu tio, ele sofrerão as consequências do seu pecado. Morrerão sem filhos. Aí depois o 21. Se um homem tomar a mulher a mulher do seu irmão, comete impureza, desonrou seu irmão, ficarão sem filhos. Para vocês verem que isso daqui, mesmo que foi escrito há muito tempo,
se cumpriu e continua se cumprindo, né? Se vocês se lembrarem de Herodes, João Batista, ele repreende Herodes e Herodias. E Herodias, quando tem a oportunidade, que eu acho que era o aniversário, eu não lembro se era dela, que a filha dança tal, e o pai, o padrasto, né, no caso, Herodes, fala que ela poderia pedir tudo o que ela quisesse, até metade do reino. Ela pede o quê? Ela pergunta para a mãe e a mãe fala: eu quero a cabeça de João Batista num prato. Por quê? João Batista estava repreendendo ele, porque Herodias era a mulher do irmão de Herodes. Então, ele se casou com a irmã do irmão, com a mulher do irmão. E ele não poderia fazer isso. E Herodias ficou com raiva de João Batista. Por isso que quando ela teve a oportunidade, ela pediu a cabeça dele num prato. E detalhe, ela pede, aí ela fala pra filha, a filha pede, e enfim, aí ele, por ser rei, e como ele falou que ele faria tudo que a filha lá pedisse, ele teve que cumprir. E aí ele teve que pedir para executar João Batista, entregar a cabeça dele num prato. Mas o que é interessante? Eles, Herodes e Herodias, não tiveram filhos. E aqui tá falando o quê? No 21, se um homem tomar por mulher a mulher do seu irmão, comete impureza. Desonrou seu irmão, ficarão sem filhos. Eles não tiveram filhos. Herodias e Herodes não tiveram filhos. A filha que a mulher tinha era do outro. Era do irmão dele. Na verdade, essa que dança lá pra ele é sobrinha dele. É filha do irmão dele com Herodias. A loucura. E aí, depois que acontece tudo isso, eles não têm filhos. É loucura, né? Pra vocês verem que tem coisas que foram escritas, mas continua valendo. Porque quem falou isso não foi Moisés. Foi Deus. Porque se a gente voltar aqui, na primeira linha do capítulo tá: disse o Senhor a Moisés. Quem falou isso aqui não é Moisés, é Deus. E Deus não fala as coisas e tira. Entende? Por isso que é muito interessante. Claro, muitas das coisas que estão escritas aqui não são levadas no dia de hoje a ferro e fogo. Por quê? Imagina, alguém não conhece alguém que, por exemplo, é casado com um primo, com uma prima? Eu conheço. Alguém foi e matou essa pessoa? Não. E nem pode. Porque a gente tem uma Constituição, né? Que vale aqui. Então não dá pra viver isso aqui na risca. Mas a gente sabe que tem uma consequência. Todo pecado tem uma consequência. Toda iniquidade tem uma consequência. Qual que é a diferença, Érica, de pecado e iniquidade? Iniquidade é você que é filho, filha de Deus, sabe o que é pecado, sabe o que não pode fazer, sabe o que não é pra fazer, mas mesmo assim faz. Sabe que não é pra mentir, mas vira e mexe, tá. Já chegou? Não, tô descendo, nem tomou banho. Alguém te convida pra participar de uma festa, você não quer ir, você fala: não, eu vou viajar. Você não vai viajar. Você só mentiu porque você não quer ir. Então, assim, a gente sabendo que não é pra mentir, mente. Mesmo que tenha aquelas mentirinhas pequenininhas. Então, assim, é sempre a gente tá ali naquela constante iniquidade. E toda iniquidade tem uma consequência. E continua valendo a questão, tipo, de que a gente faz um plantio. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Imagina se a gente tá plantando mentira. Não importa se é mentira grande ou pequena. A gente vai colher aquilo. E toda iniquidade tem uma consequência. Isso que fala várias vezes. Então, a gente tem sempre ali que examinar, buscar, falar não. Eu sei, é difícil falar não. Igual quando alguém faz um convite, você não quer ir, você fala assim: não, muito obrigada, eu não vou. E se a pessoa insiste, você fala: eu não vou, muito obrigada, eu não vou. É difícil, mas a gente tem que se posicionar. Entende? E o pecado é simples. O pecado é você fazer
algo que Deus falou que não era pra fazer, ou você não fazer algo que ele falou que é pra fazer. Por exemplo, ele fala que é pra honrar a Deus, honrar pai e mãe. Você escolhe desonrar. Você escolhe não ligar. Você escolhe fingir de morto para o seu pai e pra sua mãe. Você prefere ficar brigado, não conversar. Isso é desonra. Você tá pecando porque você tá desonrando. Você tá quebrando o mandamento. Ou ele fala assim pra você... que é a outra? Algo que é positivo, algo que é negativo. Não matarás. Aí você sabe disso, derramamento de sangue inocente. Você ouve alguém falando que vai fazer um aborto, conhece alguém ou participou de um aborto e ainda não renunciou a isso. Isso se quebrou o mandamento, que ele falou que não era pra matar e você consentiu com aquilo. Ou você fez. E aquilo tem consequência espiritual pra você e física. Porque tem muita gente, depois, se vocês não assistiram, vocês procuram no YouTube um vídeo que chama Aborto, Tânia Teresa. Aí vocês vão entender do que eu tô falando. Porque o derramamento de sangue de uma pessoa inocente tem consequência. Não só espiritual, mas como física. Tem muitos casais que às vezes tiveram casos de aborto ou fizeram um aborto, depois não conseguem ter filho. É como se quisesse ter um filho dentro de um túmulo do irmão. Porque eles fizeram um aborto antes, eles derramaram sangue antes de um inocente. E isso é muito sério, muito sério. Porque o sangue, igual eu tava falando aqui, ele é vida. Mas no mundo das trevas, ele também é moeda. Então, esse derramamento desse sangue também foi para as trevas. Por isso que quando Caim mata Abel, Deus falou que para Caim, o pecado jaz à porta. Que é isso? Tá batendo aí. E ele deixa entrar. Ele deixou a ira entrar. E ele matou o irmão dele. E aí Deus no final falou que o sangue do seu irmão clama por justiça. Você acha que o sangue que foi derramado por um aborto não clama por justiça? É o sangue de um inocente igual. E detalhe, quando você consente, sabe ou se cala diante de um aborto, por exemplo, uma criança nunca é só uma criança. A gente nasce e já nasce com um propósito. Essa criança que estava dentro do ventre, ela já tinha um propósito. Quem é a gente para querer tirar a vida daquilo? Igual, quando ela tá grávida, eu esqueci a moça que tá grávida de gêmeos lá, Jacó e o irmão, e eles estão dentro do ventre, Deus fala que não é duas crianças, mas são duas nações. Imagina se ela aborta Jacó, que se tornou Israel. Toda a nação de Israel estava sendo abortada. Davi e toda a linhagem que a gente vê ali no primeiro capítulo de Mateus seria abortada. Então, quando uma pessoa promove um aborto, ela está abortando não é uma criança, não é um bolo de carne, é uma nação. Entende? Toda uma nação, uma geração estava sendo abortada. Se ela aborta Jacó, ela aborta José, ela aborta todo mundo. Ela aborta Davi, ela aborta toda uma nação. A nação que a gente conhece hoje como Israel, ela veio lá de Jacó, que virou Israel. Imagina se ele fosse abortado. Então aí você entende o porquê que a Bíblia é contra o aborto. Porque uma pessoa não nasce para ter um propósito. Ela nasceu porque ela tem um propósito, entende? E quando você decide tirar essa vida, é como se falasse para Deus, não, deixa que eu sei fazer melhor. Porque aquele serzinho ali já tinha um propósito, por isso que ele estava vindo. Entende? Que o buraco é um pouquinho abaixo. E assim, tem consequência. E a gente vai ver isso nos últimos capítulos de Levítico. Porque o último capítulo de Levítico tem as bênçãos para quem obedece e tem as maldições para quem desobedece. E eu sei que tem gente que tem repugnância dessa palavra, maldição. Mas é algo, porque se você obedece, tem uma recompensa, que são as bênçãos. E se você desobedece, tem as maldições. Então, assim, não dá pra gente ficar só apagar as coisas ruins, as consequências, e querer ficar só com o bom.
Mas Deus, ele é tão bom, ele é tão misericordioso que as bênçãos vão até 1000 gerações. E isso está nos 10 mandamentos. Mas a maldição vai dos pais, vai nos filhos até a terceira e quarta geração. Que é isso? Passa quando alguém comete uma iniquidade, a consequência sobrecai sobre o filho. O filho, o neto, o bisneto e o trineto. Por isso que tem coisas que a gente tem que renunciar. A gente tem que se arrepender pelos nossos antepassados, confessar e renunciar. Porque, às vezes, houve sim para trás, nos seus antepassados, você não sabe, uma avó, uma bisavó, que fez sim um aborto, alguma coisa, e para aquela consequência daquela iniquidade não continuar sobrecaindo sobre você e as próximas gerações, você tem que reconhecer, renunciar e expulsar aquilo. Porque senão aquilo continua passando de geração para geração. Aí você vai entender quando Jesus falou lá na frente para os fariseus que sobrecairiam sobre eles o sangue derramado de Abel a Zacarias. Porque é o sangue dos profetas. E detalhe, o sangue de Abel era o primeiro sangue que foi derramado. E aquilo estava caindo sobre ele geração por geração, por quê? Porque até aquele ponto não tinha Jesus. Só que ali naquele momento tem Jesus. E agora a gente sabendo disso e do mundo espiritual e tendo o Espírito Santo e Jesus, a gente pode reconhecer, confessar e renunciar essas coisas que vêm de geração em geração. Por isso que tem que ter cura e libertação. E cura e libertação é sim para crente, porque senão, se você não tiver Jesus, não tem como você se curar e libertar. Entende? Eu acho isso magnífico. Eu não sei porque que eu saí do assunto, mas voltando pra cá. É muito forte. Aí a gente parou aqui no da Herodes e Herodias, né? Que tá no 20 e 21. O 22. Obedeçam a todos os meus mandamentos e leis e pratiquem-nos. Para que a terra para onde eu estou levando para nela habitar, não os vomite. Não sigam os costumes dos povos que vou expulsar de diante de vocês. Por terem feito todas estas coisas, causam-me repugnância. O que traz repugnância para Deus? Não obedecer. Saber dessas coisas e ser vomitado de uma terra. Porque esse povo estava sendo vomitado porque estava fazendo tudo isso aqui que a gente leu para cima. Se começar a fazer isso, vai ser vomitado. Vai ter consequência. É isso que Deus está falando, né? E outra, causar repugnância em Deus. Agora imagina, a gente que tem conhecimento disso agora, insistir em fazer. Ou insistir em se calar diante disso. Não é mais pecado. Entra em iniquidade. É interessante isso daqui. Aí no 24. Mas a vocês prometi que herdarão a terra deles, e a darei a vocês como herança, terra onde há leite e mel com fartura. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separou dentre os povos. Deus nos separou. Isso aqui é muito interessante. O 25, portanto, façam separação entre animais puros e impuros, entre aves puras e impuras. Não se contaminem com um animal ou ave ou com qualquer criatura que se move rente ao chão, os quais separei de vocês por serem eles impuros. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e separei dentre os povos para serem meus. Olha que isso aqui é muito forte. Vocês serão santos para mim, porque eu, Senhor, sou santo. A gente vai ser santo porque Ele nos santifica, né? Ele é santo. E eu os separei dentre os povos para serem meus. O Senhor nos separou para ser deles. E Ele nos fez imagem e semelhança dele ainda. Então, olha que privilégio. Aí no 27, os homens ou mulheres que entre vocês forem médiums ou consultarem espíritos, terão de ser executados, serão apedrejados
pois merecem a morte. E assim finaliza o capítulo 20. Se vocês quiserem abrir o microfone, ou se alguém aqui do Instagram quiser deixar alguma pergunta, deixa eu ver, Sara, Larissa, pode deixar. Hoje a gente fez a leitura do capítulo 20 de Levítico. E assim, é um livro que traz muita coisa à tona. Mas a gente vê que continua valendo, né? Muitas das coisas. Conceição quer falar alguma coisa? Leiane? Vocês aqui do Instagram também? Palavra muito, deixa eu falar um pouquinho. Palavra muito forte essa, né? Nós vemos aqui os mandamentos de Deus, como Deus é santo e exige de nós que nós santifiquemos as nossas vidas. Então, olhando para esse capítulo, para tudo que está escrito aqui, traz a gente a refletir. Nós estamos sendo santos, estamos procurando corrigir os nossos erros, nos colocando diante do Senhor. Então, nessa manhã que o Senhor tem falado ao meu coração é isso. E também para a gente estar ajudando, né? Porque hoje, nesse mundo que nós vivemos aqui no nosso Brasil, né? Nós vemos muitas pessoas aderindo a isso aqui, esse último versículo aqui. Médico, cartomante, feiticeiro. Antigamente, a gente via essa religião, uma aqui, outra ali, outra lá, e agora espalhado. E a gente vê muitos jovens seguindo esse caminho, atrás de coisas, né? Então isso aqui é preocupante para nós. Nós temos que nos levantar em oração, em palavra, porque nós não podemos ser coniventes com isso, omissos, né? Nós temos que falar. Então que o Senhor unja os nossos lábios, que o Senhor nos dê sabedoria, que possamos buscar, aprender na palavra. Erreis porque não conheceis as escrituras, não é isso, Érica? Com certeza. Agora estamos estudando, nós estamos conhecendo as escrituras. Então, vem com isso o nosso dever, a nossa obrigação de não ser conivente, né? De nos levantarmos, porque se nós não levantarmos, as pedras vão clamar. Esses jovens, essas pessoas estão no caminho do engano, porque não conhecem as escrituras. E mais, Érica, eu digo, se ouviu falar das escrituras, não acredita nas escrituras. Existe um espírito de incredulidade e nós precisamos nos levantar e repreender, né? Precisamos ser os profetas que está escrito aqui na Bíblia. É isso que eu queria dizer. Sim, e também muita da cegueira espiritual, ela vem da idolatria. Depois eu vou até separar alguns versículos, né, que falam justamente disso. Quando aqui no Levítico, que Deus deixa bem claro que quando alguém deixa o Deus verdadeiro e vai buscar outro, além de ser uma prostituição espiritual, tem consequências. E uma das consequências da idolatria é se parecer com aquilo que se adora ou que se fez. Então tem uma parte que eu já não lembro se está em Salmos que fala assim: tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. E aí no final fala assim: tem pernas, mas não andam. E se parecem com eles o que confiam neles. Ou seja, as pessoas se tornam parecidas com aqueles ídolos. Então elas se tornam solitárias, elas se tornam cegas, elas não ouvem e não entendem. Por quê? Isso é decorrência de idolatria. Aqui a gente vê muito sério que... Uma cegueira espiritual, do jeito que você falou. Aí elas se tornam parecidas com ídolos. Então, por mais que você fale da palavra e elas ouçam pregação, ela ouça alguém falando de Deus, ela ouve e não entende. Ela vê e ela não enxerga. E por isso que eu sempre peço para que o Senhor tire de nós as nossas escamas, que a gente entenda a coisa que a gente não entendeu até ontem. Porque se a gente pedir, a gente recebe. Isso também é bíblico. E tem sim cegueira espiritual. E muita dessa cegueira vem da idolatria. De se parecer com os santos, se parecer com que idola, com que se adora, né? Com os ídolos. Então isso é real. É isso mesmo, é isso mesmo.
E é tão Quanto real mais. que até com Jesus, né? Por isso que ele fala, quem tem ouvidos, ouçam. Por quê? O povo ouvia e não entendia. E não entendia por quê? Porque muitas das pessoas que estavam lá eram religiosas, eram idólatras, eram cegas e surdas espiritualmente. É muito doido. E é muito doido. E assim, eu sempre olho para a escritura com muito cuidado, com muito zelo, porque não é uma história de alguém, é pra gente. Eu, por muito tempo, ouvia e não entendia. Até É atual, né, é Érica? muito É atual. atual. É super atual. Tudo que está escrito aqui parece o jornal que saiu hoje de manhã. É, com certeza. Tem até as pessoas que falam, né, que a palavra é viva. E não só isso, ela é mais atual do que o jornal de hoje. E realmente é. Só que é um processo, né? E cada um de nós está num processo. Por isso que lá na frente, Paulo vai falar que, tipo, tem uns que ainda estão como um bebê, que ainda não estão prontos pro alimento sólido. Por quê? Quando a gente nasce de novo, é realmente como se a gente nascesse de novo, igual fosse um bebê. Aí, espiritualmente, a gente vai se desenvolvendo. Só que quanto mais você busca, mais você se desenvolve. Tem gente que não quer buscar. Tem gente que não quer ser confrontado. Tem gente que não quer renunciar à herança, maldição hereditária. Tem gente que não quer confessar pecado, não quer se arrepender. Aí como que essa pessoa vai crescer espiritualmente? E Deus também ele é tão maravilhoso que ele não obriga. Mas se você pedir, mais você recebe. Igual eu fiquei me questionando muito tempo. Por quê? Eu li o Novo Testamento pela primeira vez no finalzinho de 2021. Foi, se eu não me engano, outubro. Foi a primeira vez que eu fui ali sendo despertada e eu li todo o Novo Testamento. Depois dali, a minha vida foi tipo assim, sendo transformada. Porque aí eu tive meu primeiro encontro com Jesus. Aí depois eu fui batizada de novo, porque eu já tinha sido batizada na católica. Não quando eu era bebê, mas quando eu tinha 12 anos. E depois que eu entendi o que é o batismo, o significado do batismo, aceitei Jesus de verdade, nossa, dali eu não lia a palavra, eu comia. Tem uma Bíblia que fica no meu carro que ela tá cheia de post-it. Eu lia, eu colocava no ouvido, enquanto eu tava lavando a louça, tava ouvindo pregação, tava ouvindo aquele. Eu adorava aquele Bíblia narrada do Cid Moreira. Aquele vozeirão dele. Nossa, eu acho lindo, lindo. Aí eu colocava aquilo e já ia assinalando. E até hoje, porque eu sou muito de escrever. E depois eu fiz um curso de teologia. E eu entendi que o meu ministério é de mestre, de mestra, né? Da palavra. O que é isso? É poder ensinar para outras pessoas o que o Senhor me entrega, né? E aí eu entendi que eu não era à toa que eu sempre gostei de estudar. Não era à toa que eu sempre gostei de anotar, de escrever. Mas os dons ministeriais, que é aquele apóstolo, mestre, pastor, aqueles 5 dons são dons que já nascem com a gente. Só que muita gente não sabe desses dons. E quando você não sabe dos dons, você nem tem consciência, mas desde criança você já veio. Por isso que eu falo a questão do aborto. A gente não nasce para ter um propósito, mas a gente já nasce com um propósito. Por isso que tem aquele verso que fala que desde o ventre da minha mãe, o Senhor sabia todos os meus dias. Ele sabe, a gente já nasce com um propósito. Por isso que não faz sentido abortar uma vida que já tem com propósito, entendeu? Então, se você não quer a criança, dá pra alguém, mas, tipo, não mata. Não aborta esse propósito, entende? Que já nasceu com ela. E aí eu descobri o meu dom de mestre. Por isso que eu gosto muito de falar, eu gosto muito de explicar da palavra. Porque eu também não sabia nada. Eu olhava pra essa livro, eu olhava e falava, gente, a Bíblia é um livro muito difícil. E aí o Senhor foi me mostrando que não é. E quem dá a revelação é o Espírito. Então, tem coisas que eu fui entendendo, né? Ele entregando. E quanto mais a gente coloca pra fora, eu abro aqui um Meet, eu abro aqui uma live no Instagram e coloco isso pra fora, ele me entrega mais. E quanto mais eu entrego, mais ele me entrega. Então, eu não quero parar, acessar isso. Eu já parei, igual no final do ano, a gente deu um intervalo. E aquilo tá me dando agonia. Porque eu fiquei com mais de um mês sem revelação nova. Sem ter coisa nova que eu não entendia.
Eu falei, não, por que tá errado? Por que não tá me dando mais? Aí eu parei para analisar. Eu parei de abrir a boca. Eu parei de transbordar. Quando eu paro de transbordar, esse rio que ele fala que ia fluir de dentro da gente, para de fluir. Porque eu parei de abrir a boca. A hora que eu voltei a abrir e falar e abrir live aqui com 2 pessoas, 3 pessoas ou ninguém, aí ele começou a me entregar mais. Aí eu falei, entendi. Então eu tenho que abrir a boca para que ele me entregue mais? Então beleza. E aí nesse período de 2021 pra cá, nossa, eu entendi tanta coisa. Eu entendi pecado, eu entendi maldição hereditária. Tanto que eu fiz um seminário teológico. Eu busquei mais, sabe? Aprofundei mais. E aí ele vai entregando. Então cada um tá num estágio. Mas depois que a gente nasce de novo, a gente se torna meio que um bebezinho mesmo espiritual. Mas quanto mais a gente busca, mais a gente recebe. E mais a gente amadurece. Então isso que difere um do outro. Mas cada um tá num processo. Mas é muito interessante. Muito, 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 muito. Aí você entende libertação. Você entende cura. Você entende que Jesus veio, ele levou sobre si todas as enfermidades, todos os pecados? Levou. Mas não é porque a gente acessou ele que a gente já ficou limpo. Que tipo assim, acessou tudo isso. Não. Aí a gente acessou ele, acessou a salvação, que a gente não precisa pagar nada por isso, não precisa fazer nada, porque Jesus fez a obra. E essa obra foi de um alto preço, nem que se a gente quisesse pagar em dinheiro, a gente teria dinheiro para pagar. Porque não tem como. E se a gente quiser fazer algo por merecer a salvação, é como se a gente falasse assim, não, Jesus, deixa que eu sei fazer, vou fazer aqui do meu jeito. O que você fez não vale. É assim. Por isso que a salvação, você não tem que. Não olha para suas obras. Não olha para o que você faz. Você não tem que fazer por merecer. É imerecido, a gente não merece mesmo. Jesus fez algo de um preço muito grande que nada que a gente faça paga. Por isso que salvação é de graça. A gente acessa e entende que o que ele fez não tem preço, né? Aí a gente acessa a salvação. Só que a gente acessar a salvação não quer dizer que a gente tá limpo. Nossa, o dia que eu entendi isso, eu falei, meu Deus, eu acreditei numa mentira, porque eu achava que quando a gente aceitava Jesus, ficava limpo. Não tá. Porque se acessou Jesus, que os seus pecados foram perdoados, porque ele levou sobre si. Não, ele levou sobre si. Mas para você limpar, você tem que confessar. Para você limpar, você tem que, pecado por pecado, confessar, se arrepender. Você pegar, não é assim, Jesus, me perdoa todos os meus pecados. Isso não funciona. Foi uma frustração para mim descobrir que essa oração não funciona. Porque o que funciona? Se você pecou, concorda que Deus ele é onipresente e onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então ele sabe do seu pecado. Só que aí cabe a você se arrepender, porque o arrependimento é quando você reconhece que você fez algo que entristeceu o coração de Deus. E você fala, reconhece isso, se arrepende disso, fala, Senhor, eu me arrependo porque eu menti. Eu falei que eu ia viajar e eu não fui. Eu só não queria ir. E isso é uma mentira, e eu sei que isso entristece seu coração. Isso é arrependimento. Só isso basta? Não, é o primeiro passo. O segundo é você confessar para alguém. Para um irmão em Cristo, para alguém que faz parte do corpo de Cristo, que você mentiu. Porque quando você faz isso, você tira o pecado que está lá nas trevas, na mão de Satanás, traz para o mundo da luz, para o reino da luz, que é o reino de Deus, e você abre a sua boca. Ó a importância disso aqui. Para você abrir a sua boca e falar, olha, eu menti. Eu falei que eu ia estar viajando, mas eu não queria ir no evento e eu menti. Eu falei que eu ia viajar e não vou viajar coisa nenhuma. Eu só quis mentir. Porque eu não tive coragem de falar não, que eu não queria ir. E aí você confessa isso para outra pessoa. Essa outra pessoa, que é o irmão em Cristo, ela ora por você. E você vive aquele versículo que fala que a oração do justo tem muito valia. Que é isso, aquela pessoa orando com você, ela desliga aquele pecado aqui na terra, assim como no céu. Isso é as chaves do reino. De ligar e desligar coisas no céu e na terra. E aí aquele irmão em Cristo ora com você para que esse pecado seu seja perdoado. E isso seja desligado aqui, igual é no céu. E aí, você realmente
foi limpo de um pecado. Aí você tem que repetir isso pros outros. E ser limpo. Por isso que lá naquele versículo lá da videira, né, que fala que Deus é o agricultor, Jesus é a videira verdadeira e a gente é o ramo que é enxertado nessa videira, a gente entende que a gente tem que estar em Cristo e que o Pai limpa. Quem que é o Pai? Deus. Deus nos limpa. E se tem que limpar, tá sujo. Então você entende que, apesar de estar salvo, você tá sujo. Agora você precisa ser limpo. Limpo que jeito? Confessando esses pecados. Liberando o perdão. Aí se entende a questão do perdão. Se você tá guardando aí ódio, rancor, mágoa no seu coração vai continuar enganoso. E seu coração vai ficar sujo. Agora, se você libera perdão, entendendo que perdão não é validando a pessoa, nem o que ela fez, mas é você se desconectando daquilo, não colocando mais o dedo na ferida, não se machucando de novo, você vai liberar perdão. Porque aquela pessoa, que fez aquilo com você, independente do que foi, que levou ódio, rancor e amargura pro seu coração, ela também é vítima de alguma coisa. Ela possivelmente está num cativeiro de Satanás, sobre influência dele. Por isso que tem um versículo que fala que a nossa guerra não é contra pessoas, não é contra homens, é contra potestades e principados e potestades. Então a gente não tá brigando contra a pessoa. Quem te feriu e você guardou rancor aqui dentro do seu coração, não era aquela pessoa, mas era alguém sob o domínio de uma potestade, de algum ser das trevas que fez aquilo com você. Aí você entende que ela também estava no cativeiro? Ela também era vítima. E ela sendo vítima, ela fez algo mal pra você. E você ainda guardou aquele rancor no seu coração? Que não faz sentido nenhum. Porque se ela estava daquele jeito machucada ou sobre a possessão ou opressão de algum ser maligno, não faz sentido. Que não era ela não fez isso porque ela queria, mas porque ela estava sobre o domínio de alguma coisa. E você sabendo que a sua batalha não é contra aquela pessoa, mas sobre o que ela está sendo, o que está dominando ela, o que está oprimindo ela. Aí você entende que não faz sentido guardar aquela mágoa? Aí você entende como é que o Satanás ele é astuto? Como é que ele usa situações, ele usa as pessoas, ele usa a boca das pessoas. E aí você quer guardar aquele rancor, aquela amargura, que nem foi a pessoa, mas foi quem estava dominando ela que falou sobre a boca dela. Entende que aí não faz sentido? E aí quando você libera aquele perdão, aí você é perdoado. Por isso na palavra fala que sem perdoar, a gente não é perdoado. Entende que quando a gente vai assim, decifrando, parece que realmente vai caindo assim, escamas dos olhos da gente e a gente vai entendendo e os versículos vão encaixando? Mais e mais coisas vão fazendo sentido? Aí não faz sentido não liberar perdão. Não faz sentido não confessar pecado, não se arrepender, confessar e alguém se libertar. E eu falo disso porque teve um dia que eu fui num evento e aquilo foi muito marcante pra mim. Eles pediram pra gente se conectar com mais 2 mulheres, fazendo então um grupinho de 3, que a gente nunca tivesse conversado. E eu achando que ia ser uma dinâmica diferente, assim, qualquer, igual tem dinâmica de evento. Aí eu fui e me conectei com mais 2 mulheres. Aí quando eles falaram, agora vocês vão confessar pecados pra essas pessoas que você não conhece. E aí fica aquele climão assim na roda, né? E aí quando vê, uma começou, aí a outra começou, e quando vê só foi vindo. Tipo, mentira, masturbação, traição, foi só vindo assim, ó, os pecados. E colocando o nome, tá? Nos pecados. Pondo um por um. Aí tá, aí depois a pessoa falou assim, agora vocês vão orar umas pelas outras para que esses pecados sejam perdoados. Aí a gente orou pelas outras, naquela rodinha de 3 mulheres. E desligou. E desliga isso no mundo espiritual e na terra. E cada um voltou pro seu lugar. No mesmo instante, parecia como se tivesse tirado um caminhão. Aí eu vivi o versículo de orar um pelos outros, de confessar um pros outros os pecados. E eu senti assim como se tivesse tirado um caminhão das costas. Porque o que é isso? É o pecado realmente saindo. É você não sentir mais depois vontade de fazer aquele pecado que você confessou. E aí eu falei, entendi.
Entendi. Aí quando você vive isso, você só não lê e medita, mas você vive, vira a cabeça. Aí você fala, eu entendi como é que funciona. Eu entendi por que que está escrito. Eu entendi por que que tem que fazer assim. Igual não tem autolibertação. Porque uma pessoa tem que confessar pela outra. Por isso que tem que ter, quando dois ou mais estão presentes em meu nome, ali eu faço presente. Tem que ter outra pessoa. Tem que confessar para outra pessoa. Tem que outra pessoa orar por você para que aquilo seja perdoado, para que você seja limpo, para que aquilo ali seja desligado. Para que se tiver que expulsar algum demônio, alguma coisa, aquilo ali seja expulsado da sua vida. Aí eu falei, nossa, é assim que funciona. Aí, por isso que eu falo. Aí eu entendi. O arrepender, confessar e orar. E aí quando você vive a palavra, é diferente. É diferente. Mas enfim, não quero delongar muito. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar. Helena, tem alguma dúvida? Helena, Sara, Larissa, Leila, Fátima, querem falar alguma coisa? Compartilhar algum testemunho? Senão a gente já ora e finaliza. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Deus abençoe. Bom dia. Bom dia. Mas é isso. Então vamos fazer a oração. Se vocês quiserem falar alguma coisa, é só levantar a mão ou abrir o áudio que aí vocês podem falar. Mas vou orar então, já que ninguém falou nenhuma pergunta, nada. Dani, tem pergunta? Opa. Então eu vou orar aqui pra gente finalizar o dia de hoje. Lembrando que então amanhã a gente vai fazer o capítulo 21, né? Da continuação ao livro de Levítico. E aí amanhã a gente volta, 8 horas da manhã. Então vamos orar. Senhor, a Ti rendemos graça, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Paizinho, muito obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade, Pai, de aprofundar na Sua palavra, de ter mais discernimento, de ter mais clareza, Pai, da Sua palavra e das coisas que o Senhor tem revelado ao nosso coração, Pai. Muito obrigado. Obrigado por esse dia que o Senhor fez de novo e obrigado porque a Sua misericórdia se renovou nessa manhã, Pai. Obrigada, Pai, por ser tão misericordioso, amoroso, zeloso, cuidadoso conosco, Pai. Obrigado por todas as escamas que caíram dos nossos olhos. Obrigado por se revelar a nós nessa manhã. E que o Senhor traga, Pai, ao nosso coração o que desse capítulo, Pai, desse capítulo 20, que o Senhor não negocia, que até hoje, Pai, o Senhor deseja que a gente siga, deseja que a gente faça, Pai. Que toda a religiosidade caia por terra e que a gente possa ver a essência. O que o Senhor deseja que a gente continue a fazer, a seguir. Para a glória e honra do nome do Senhor, Pai. É para isso que eu oro no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. E é isso. Glória a Deus, excelente palavra. Deus abençoe, Érica. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, a Fátima tá falando por nada. Excelente dia pra vocês. Ela pôs aqui Salmo 115, 5. Depois vocês procuram pra dar uma lida. Aí ela perguntou, e o aborto espontâneo, como se julga? Olha, se é um espontâneo, eu acho que não tem. Mas assim, quando o casal tá há muitos anos, por exemplo, querendo engravidar e não consegue, já tomou remédio, já foi, já fez. Porque com a Tânia eu tive um amadurecimento muito rápido. Inclusive eu vou até participar do seminário que vai ter agora delas. Depois eu vou até mandar no grupo para vocês, se alguém quiser participar, poder participar também. É assim, para você saber se é no corpo, na alma, no espírito, por exemplo, uma doença, seja ela aborto ou, sei lá, alguém que tem uma doença. Primeira coisa, checa no corpo. Faz exame, procura médico. Agora, quando a pessoa, por exemplo, tá procurando engravidar, já faz 2, 3, 4, 5 anos, já tomou remédio, já foi em vários médicos, já fez tratamento, já fez todas as coisas. Ela checou o corpo, já tomou remédio e não consegue. Outra coisa, vai para a segunda camada, que é a camada almática.
A alma é onde está todos os nossos conhecimentos, todos os nossos sentimentos, todas as nossas feridas emocionais. Igual quando alguém tem uma perda muito grande, aquilo causa uma ferida na alma. Então é algo que você tem que curar, tem que ressignificar. Então já procurou ali médico, depois já fez um acompanhamento, fez terapia, fez por muitos anos e não conseguiu, aí você vai na terceira camada, que é espiritual. É isso que lá, eles fazem lá com a Tânia. Porque tem muitas coisas que já tomou remédio, já fez tratamento, já foi no psicólogo, já foi no terapeuta por anos e não resolve. Aí, com certeza, tá aqui na área espiritual. Aí você tem que procurar um ministério que cura isso, que é de cura e libertação. Porque às vezes não tá nem no corpo nem na alma, mas tá no espírito. Então, assim, para tudo a gente tem que ter esse discernimento. Ah, já tomou remédio, já fez tratamento por muitos anos e não resolveu, procura alguém para algum ministério de cura e libertação, porque provavelmente está na terceira camada, que é o espírito. Então é ter esse discernimento, essa clareza que nem tudo, nem toda doença, nem toda coisa, ela é espiritual, mas tem coisa que é. Então, saber ali diferenciar. Mas é isso. Mas muito obrigada a todos que participaram. Oi, Dani, tudo bem? E amanhã a gente volta, então, para fazer o capítulo 21. Combinado? E é isso. Se tiver mais dúvida, pode mandar lá no grupo também. Mas é isso. Espero que tenha clarificado. E é isso. Até amanhã, então. Ficou mais alguma dúvida, Fátima? Se tiver, ficou claro? Eu coloquei aí, Érica, uma pergunta. Pode acontecer de ser da vontade de Deus? Com certeza, com certeza. Só que assim, por exemplo, a Tânia, igual a Tânia Tereza, o ministério dela de cura e libertação começou com o testemunho dela. Ela ficou grávida e teve o neném. O neném nasceu saudável e morreu depois de 12 horas. E aí ela começou a se questionar e questionar para Deus. Como assim? Tipo, você me permitiu ficar grávida, ter o neném tava saudável e morreu. Aí depois você até procura o testemunho dela para você entender melhor. E aí ela foi questionar. Ela foi se questionar e perguntar para Deus se na Bíblia tinha morte de bebê. E aí Deus foi mostrando para ela que tinha morte de bebê. Mas era morte de bebê decorrente de maldição hereditária. E ela parou para analisar a vida dela e a familiar dela, tanto dela como do esposo. E aí ela notou que era, acho que da parte do esposo dela, todo primogênito morria. Todo filho homem morria. Ou em acidente, ou no parto, ou alguma coisa, todo primogênito morria. E aí ela foi procurar, pedir pro Senhor, e o Senhor mostrou na Bíblia quando os bebês morriam. E que decorria de uma herança hereditária. Por exemplo, o filho de Davi, por exemplo, morreu. Mas morreu do quê? De maldição hereditária. Porque ele, ao ver Batseba lá no teto, tomando banho no terraço, desejou a mulher de outro homem. E mandou buscar ela e teve relação com ela. E aí depois ele coloca ele no fronte para matar aquele homem. Por quê? Não, primeiro ele tenta trazer o homem para ver se ele teria essa relação com a esposa, para aquele filho que era dele, na verdade, o marido pensasse que era dele, só que ele não se deitou com a mulher. E aí, depois dele não se deitar, ele colocou o homem no fronte de guerra. Para quê? Para que ele morresse. E aí, Davi não só comete um adultério, mas ele mata, ele derrama de sangue inocente. E depois, quando ele tem o profeta na casa dele, e o profeta fala da maldição, né? Que o filho morreria e o filho morre, aí a Tânia teve revelação. E aí ela foi caçar na família dela essa questão. E aí teve, sim, ela achou a herança hereditária. Por isso que ela fala tanto de cura e libertação e de maldição hereditária. Esse filho dela que ela perdeu foi decorrente de maldição hereditária. E quando ela renunciou, ela confessou e renunciou essa maldição, aí cessou. Aí ela conseguiu ter filhos. Forte, né? É muito forte. É muito forte.
E aí você vê que, tipo assim, tem coisas que é de Deus? Sim, com certeza. Deus é soberano, ele sabe de todas as coisas. Mas tem coisas que são decorrentes de, talvez, de uma maldição hereditária. É, eu digo assim é porque eu tenho meu filho, né? E minha nora. Ela já engravidou, acho que 3 vezes. Na verdade, eu fiquei sabendo só de uma porque eu sofri muito com a perda, né? Do bebê, do feto ali, né? E aí eu falei, eu não quero que me fale mais, né? Deixa passar os 3 meses, a hora que vingar, vocês me falam. E aconteceu, parece que 3 vezes, né? Dela não segurar. E eles são saudáveis, fizeram tudo o que foi necessário, mas não aconteceu. E assim, é um casal assim, tipo de Deus mesmo, sabe? Que busca mesmo. E são um casal assim, tipo, perfeito ninguém é, mas aparentemente são perfeitos os dois, entendeu assim? Sim. E aí eu me pergunto, e eu sempre sonhei com o neto, né? E isso não aconteceu comigo ainda. Então eu me questiono muito o porquê, né? E o pra quê. Aí eu penso, será que Deus não quer? Será que eles não têm... Meu filho não, meu filho eu tenho certeza, não por ser mãe assim, né? Não puxando o saco dele, mas ele seria um pai assim, sabe? Perfeito mesmo pro filho, sabe? Mas não aconteceu. Então eu me questiono muito isso, sabe? Sim. Não, pode ser muitas coisas, esse discernimento, essa clareza, que também tem o mundo espiritual, tem as questões espirituais, mas eu também. Eu sempre quis ser mãe, é casar e ter 3 crianças. E muitas das coisas eu fico questionando, né? E eu depois, sabendo todas essas questões espirituais, hoje eu fico me questionando o que eu ainda não me libertei, o que eu ainda não me curei. Será que tem algo que o Senhor ainda quer que seja tratado em mim? Tem algo que eu ainda não renunciei? Tem pecado que eu ainda não confessei? Tem maldição hereditária que eu ainda não procurei curar? Porque quando a gente entende que não é só no corpo, não é só o remédio, não é só a gente querer muito, mas tem coisas que são espirituais, aí a gente passa a entender, e não só entender, respeitar e se posicionar espiritualmente também. Entende? Então, assim. Eles são acompanhados por pastores, né? Então, eu creio que a pastora já tenha, né? Uma pastora muito boa. E, assim, eu creio que ela, jovem também, assim, eu creio que ela tenha conversado já sobre isso, né? E eu não sei, ela falou, porque minha nora, ela já não é novinha, ela não tem, tipo, 20 anos, né? Então, assim, mas para Deus não é idade, porque a Sara, ele deu o filho já, ela avançada, né? Não, e tem muita gente que tem filho depois dos 40. Tem uma que eu conheço agora também, que ela tá grávida e tá com 43 anos. Então, assim, não tem isso, mas essa questão do espiritual faz muito sentido. Eu vou mandar lá no grupo um vídeo. Aí, tipo, se você sentir de assistir, você assiste, senão, tudo bem. É uma aula que a Tânia colocou sobre aborto. Por isso que é muito forte. E aí, essa questão, tipo, ela explica um pouquinho lá no vídeo dela. Então, e não são todos os pastores nem igreja que fala de cura e libertação. Tanto que, tipo, é uma coisa que pra mim é muito recente. Eu conhecia mais a fundo por conta da Tânia. Mas não é toda igreja que fala disso. É verdade, é verdade. Então, Mas tá assim, bom, Érica. tá? Eu vou mandar lá. Tá ótimo. Então tá bom. Então, Até amanhã, viu? amanhã, muito obrigada, Por viu? nada. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau. Beijo. E é isso, meu povo. Amanhã, então, a gente vai falar do capítulo 21. E é maravilhoso. Maravilhoso. Quanto mais a gente recebe, mais, assim, escamas vai caindo dos nossos olhos, mais coisas vão fazendo sentido. E muitas das coisas também a gente passa de ser passivo e torna-se um governante, um reinante. Porque aí você vai entender que você tem que se posicionar, não só aqui na terra, mas também no mundo espiritual. E quando você se posiciona, as coisas mudam. Porque toda a natureza, toda a criação anseia pela manifestação dos filhos. Então tá todo mundo, todos, no céu e na terra, esperando que você se manifeste. O único que não quer que você se manifeste é Satanás, mas ele já perdeu e a guerra dele já tá perdida. Então, é você se posicionar como reinante. Você se posicionar e não abrir mão da sua vida e vida em abundância, que Jesus falou.
Não é para a vida eterna, é para agora. Que você não abra a mão da sua vida e vida em abundância agora, nesse tempo presente. Porque você é um reinante, você é um filho, uma filha de Deus. E você tem que se posicionar no corpo, na alma e no espírito. E é isso. Bom dia para você, até amanhã.